Olá, maravilhosas! Bem-vindas! Bem-vindas à live de terça com a Tia Gé. Hoje, cenário novo com ar-condicionado e um pouquinho de olheira, tá? Mas estamos aqui cumprindo o nosso encontro. Eu já coloquei o tema da live ali em cima, mas eu vou colocar aqui também nos comentários. E já recebi corações. Prevenção da simetria craniana é possível? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que vocês acham? Ó, a Dani tá falando, meu filho já nasceu com plagiocefaleia, pois ficou toda a gestação sentado. Dani, já tá desvendando aí os mistérios da live, muito bom. Inclusive, se você quiser conversar comigo, quiser entrar aqui e contar um pouquinho do seu bebê, da sua história, já eu vou deixar vocês entrar e participar da live, tá bom? Elas Vestem Manaju falou, minha bebê tem 10 meses e tem assimetria. Estamos em tratamento, porém tem mês que a cabecinha dela não cresce. É normal? E agora ela não entorta mais, deve ser torcicolo, né? Coloquem as perguntas na interrogação pra mim que eu vou responder no final, tá bom? Gente, eu quero fazer um combinado com vocês. Toda live de terça eu prezo por isso, tá? Perguntinhas no interrogação. Essa é a hora de convidar mães e as pessoas interessadas no tema assimetria craniana. E aí, gente, prevenção de assimetria craniana é possível? A Dani já deu spoiler lá, obrigada pelos corações. Contando um pouquinho da história dela, né? Que o bebê já nasceu com assimetria craniana porque ele ficou sentado dentro do útero. Então, como é que a gente previne isso? Como é que a gente previne esse tipo de coisa que a natureza trouxe, né, pra gente? Na verdade, gente, esse título é um pouco para uma pegadinha para vocês, tá? Por quê? Porque realmente não tem como a gente prevenir a simetria. Mas o aparecimento dela, o surgimento dela, se a gente pensar que a simetria, como eu já disse em várias lives aqui, ela é consequência de algo maior que está acontecendo no corpinho do bebê, então a simetria é o aviso. Ela não tem como ela ser prevenida. Não tem como a gente evitar isso, porque é ela que vai avisar que tem algo maior no corpinho do bebê que precisa ser olhado. Ela é consequência de fatores que acontecem ali no corpinho e, resumindo todas elas, é tensão e pouco movimento, pouco deslizamento entre os tecidos, restrições de movimentos no corpo, que vai acabar gerando a simetria craniana, que vai acabar impedindo que esse osso molinho, né, essa membrana que está se tornando osso, ela vai começar a crescer, se desenvolver, endurecer, e essa tensão ela vai repuxar e não vai deixar que esse osso se desenvolva adequadamente. Então, se a gente pensar que a assimetria craniana é consequência, não tem como a gente prevenir ela, mas tem como a gente prevenir o avanço dela. Olha só que importante. Então, quais são as causas da assimetria craniana hoje conhecidas e hoje estudadas, né? Que é uma prevalência. Não tem como a gente olhar para o bebê e falar, isso causou assimetria. Tenho certeza. Não, você tem algumas suspeitas sobre o que tenha causado assimetria no seu bebê. E uma delas foi o que a Dani falou aqui em cima, da bebê dela. Que a bebê intraútero, durante a gestação, durante o seu desenvolvimento dentro do útero, ela sentou, né? Ela se posicionou no útero de uma forma que comprime a pelve da bebê, né? Que causa forças ali, que postura a bebê dentro do útero, ou seja, ela brigou por espaço, ela não conseguiu flutuar e ficar livre nos seus movimentos dentro do útero, acabou sendo um bebê sentadinho, né? Sendo gerada sentada, e isso vai causar algumas consequências para ela aqui fora do meio aquático, né? Então, quais essas consequências, Jéssica? Nossa, tema de aula, né? Inclusive tem
dentro do programa da Bracinha, explicando cada prevalência da assimetria, que é mais incidente em homens do que mulheres, né? Meninos do que meninas, o porquê disso, porque gemelares também tem mais prevalência com isso. Enfim, tá tudo explicadinho lá. Mas resumidamente para vocês aqui, o que eu vou dizer sobre o fato da bebê estar sentada no útero é que ela realmente postura. Então, eu apoio a pelve no útero e essa pelve, ela apoia em mim. Então, assim, a pelve apoia o útero e o útero devolve essa força para a pelve. E essa força, ela desencadeia alguns desequilíbrios de sinergias, né? E isso pode culminar a ser, inclusive, um torcicolo, tá? Então, tem casos de bebês que sentam... Eu não vou conseguir virar de costas para vocês aqui, mas aqui acho que dá. Que sentam assim, ó. Né? Então, eles estão sentadinhos e a pelve tem uma tensão na lombar que eu não consigo crescer a minha postura de forma simétrica, bilateral, né? Então, isso vai trazer consequências, porque um corpo em desenvolvimento assimétrico, ou seja, o tamanho, o comprimento dos músculos da face, eles vão ser diferentes de um lado e de outro. Eu vou ter restrições de um lado e facilidades de outro. O lado da facilidade vai desenvolver mais e melhor. Deu para entender? Então, existem algumas condutas que a gente pode fazer para evitar que isso piore. E essa é a grande prevenção no mundo das assimetrias cranianas, tá? Se vocês entenderem isso, vocês vão entender que a culpa não é sua de ter surgido a assimetria craniana. É muito mais relevante, é muito mais importante, é muito anterior do que simplesmente você colocar seu bebê para amamentar, do que simplesmente você deitar ela, entendem? Então, deitar o bebê, ficar exposto, esse bebê ficar exposto a muitas horas de barriguinha para cima, significa o quê? Que vai causar assimetria craniana? Respondam para mim. Quem já me segue aqui há mais tempo já sabe essa resposta, gente. Vai causar assimetria craniana deitar o bebê? Olha só que legal, eles falou. Minha bebê já nasceu, acho que foi com mioma bem grande que estava ocupando espaço. Iris Jéssica, realmente, o mioma, assim como o irmão gemelar, eles brigam por espaço. E aí o bebê, ele tem essa movimentação prejudicada e essas torções, esses não ajustes simétricos podem acontecer. A Dani falou, eu não entendi sobre e acabei indo na palavra da pediatra, ou seja, aguarda que o crânio dele vai ficar normal com o posicionamento. Infelizmente, não deu certo. Poxa, Dani, sinto muito você ter passado por essa desinformação, né? Então, porque é justamente sobre isso que eu quero trazer aqui a prevenção da piora, né? Quando a gente começa, ok, vamos voltar para a nossa história intraútero. O bebê tinha um mioma lá, compartilhando espaço com o bebê, ou esse bebê, ele ficou sentado no útero, acabou posturando, tem essas diferenças de forças que eu acabei de explicar, ok, nasceu com assimetria. E aí? Não tem como prevenir, certo? A gente não vai conseguir fazer nada, nenhuma intervenção intraútero. Mas o conhecimento, a orientação familiar, a orientação a essa mãe, o encaminhamento aos profissionais habilitados, e quando eu falo profissionais habilitados, abrindo a caixinha aqui, não é todo fisioterapeuta, todo osteopata que trata a assimetria. Infelizmente, tem crescido muito interesse na área, inclusive já tenho muitos alunos matriculados na minha próxima turma de profissionais, do Método da Bracinha Profissionais, que é exclusivo para tratamento de assimetrias cranianas e torcicolos. Então, a gente está formando profissionais. Porém, assim como nem todos os médicos atuam em todas as especialidades, quando você quer tratar o seu pulmão, você vai no pneumologista, quando você quer tratar o seu
útero, você vai no ginecologista e assim por diante. Quando você vai tratar assimetrias cranianas, você tem que ir a um fisioterapeuta habilitado no tratamento de assimetrias cranianas. O que é isso, Jéssica? Tem experiência, já tem manejo, já tem técnica, já tem resultado, já está aplicando há mais tempo. E os novos que estão se formando, eles vão conseguir começar com esse olhar a partir de uma formação, uma boa formação, direcionada para isso, né? Não generalista. Ok, se eu tenho esse primeiro profissional de contato, e aí o bebê nasceu dentro da maternidade, dentro do hospital, é o que o primeiro contato? O médico e a enfermagem, né? Então, os médicos e as enfermeiras, os enfermeiros, eles precisam conhecer a existência disso, né? Disso, assimetria e torcicolo e essas tensões que podem ocorrer intraútero, no pré-parto, na hora do parto, com manejo de retirada do bebê, né, com toda a mobilização que a gente faz ali, que tem que aspirar, que tem que cuidar, que tem que socorrer, que tem que tirar, e não pode escorregar e cair. Eu tenho até um vídeo aqui sobre isso. Então, às vezes, sim, nesse momento do parto, eu tenho iatrogenia, eu tenho, assim, a parte externa que está ocorrendo que causa essas tensões, e eu tenho também o curso natural do parto. O curso natural do parto, num parto rápido demais, num parto que demora demais, num parto que precisou de ocitocina para terminar, num parto que complicou e virou uma cesariana, ou numa cesariana que o bebê estava encaixado e ele teve que ser retirado dali. Então, existem inúmeros fatores que podem causar esse nozinho ali. O que nós sabemos é que não importa o que causou. Não faz diferença. Não faz diferença no tratamento. E isso alivia, assim, 50% da dor e da culpa que habita na mãe de um bebê com assimetria craniana agora. Por quê? Porque muitas mães têm uma experiência de parto ruim, né? Uma experiência de parto não desejada, não saiu frustrada, não planejada, e acabam se culpabilizando, sofrendo muito com isso também, trazendo essa raiva, inclusive, para a equipe, às vezes para o médico. E o que eu sempre falo para as mães que chegam no consultório é: seu filho tinha que nascer, independente da via, independente do que aconteceu, foi o necessário para acontecer, para o seu bebê nascer em segurança, para o seu bebê nascer saudável e bem e garantir a vida dele e a sua. Ok? Se precisou usar força, vácuo, qualquer coisa, não importa para o tratamento. Pode ter sido horrível para você e pode ter sido maravilhoso para o seu bebê, ele não sentiu nada. Ou pode ter sido incrível para você, tudo certo no parto, e para o bebê não foi uma experiência boa. E mesmo assim, mesmo com tudo liso que a gente fala, um bom parto, tudo certo, nada de nenhum problema, foi no tempo certo, a mãe saiu bem, o bebê tem uma super assimetria. E aí? E aí que o parto, ele é ativo. Então, às vezes, para o bebê não correu tão bem assim esse parto. Então, não importa da onde começou, quando começou, o que importa é conseguimos identificar o que está causando? Traduz isso para mim, Jéssica. Conseguimos colocar a mãozinha no bebê, observar o bebê e identificar o que está tendo movimento, o que não está tendo movimento? O que está bloqueado e o que não está bloqueado? O que precisa de ajuda e o que precisa só florescer? O que a gente pode mudar no ambiente e o que está dando certo no ambiente? E voltando nas palavras da Dani, que falou que foi para o pediatra e essa pediatra, infelizmente, orientou a guardar, essa conduta não foi uma conduta de prevenção. Deu para entender? Quando eu falo em prevenção na assimetria craniana, é agir rapidamente.
é identificar rapidamente e agir rapidamente, para que isso não piore, para que algo que levaria algumas sessões, algumas orientações, alguns posicionamentos para serem resolvidos, passem a precisar de 20 sessões, de intervenção em casa de uma forma bem disciplinada e de, inclusive, o uso de órteses externas para ajudar a corrigir algo que não foi prevenido quando a mãe conseguiu ver os sinais. Olha só que interessante. Então, a prevenção de assimetria craniana é possível. A prevenção da assimetria craniana é possível, não de evitar que ela aconteça. Aliás, que bom que ela aconteceu. Sabe por quê? Olha só como eu gosto de ver as coisas com meio copo. O copo, pela metade, ele está meio cheio para mim, sempre. Tem gente que gosta de ver meio vazio. Para mim é sempre meio cheio. Por quê? Eu sempre penso, que bom que a gente identificou a assimetria craniana. Sabe por quê? Porque se não aparecesse na cabeça, ninguém ia notar no corpinho. Ninguém ia notar que o bebê cresceu, virou uma criança que senta em W. Ninguém ia notar que a criança cai demais. O bebê começou a andar e cai, que é estabanado. Ninguém ia notar que uma criança super irritada, com um sono super horrível, na verdade tem um refluxo. Ninguém ia notar esse refluxo. Ninguém ia notar que constipação, que esse bebê ficar 10 dias sem evacuar, não é normal. E eu vou falar que é normal também. Vocês entendem? Isso tudo que eu citei aqui são exemplos de correlações da assimetria craniana. Então, ela não vem sozinha. A simetria do crânio não vem sozinha. Ele é um sinal. Ele é um sinal de que algo daqui para baixo não está indo bem. E que precisa, sim, de ajuda. Precisa, sim, desse olhar. Porque se não precisasse, o bebê já tinha dado conta, a fisiologia dele, o corpo dele, a sabedoria interna dele, o funcionamento automático dele, já teria dado conta. Já tinha passado por esse obstáculo. Vocês assistiram a live passada que eu falei do trilho do trem? A Dani falou, vi no seu canal, comecei a estudar sobre o assunto e levei para um osteopata, ou seja, um fisioterapeuta. Sim, aqui no Brasil, todos os osteopatas brasileiros são fisioterapeutas, tá? Ele é uma especialidade. E a Samara falou, doutor, em plagiocefalia geralmente começa a ver resultado em quanto tempo? Depende. Coloca essa pergunta na caixinha que eu quero responder, Samara. Mas eu quero primeiro chamar alguém aqui que... Dani, você quer falar comigo? Na minha cidade só tem 2 profissionais na área. Uma já indicou a órtese de cara, pois a simetria dele era de 84%. Daí procuramos a outra profissional e ela indicou o físio semanalmente. Muito prudente. Gostei. Com 2 sessões já vimos resultados. Tá vendo, gente? Conhecimento tem 4 meses. 4 meses nem é indicado colocar a órtese craniana ainda. Numa simetria que não é muito severa. Se quiser entrar, me chama aqui. Oi, Sheila. Oi, Esté. Tem um monte de aluna. Alicia, tem um monte de aluna do Método Abracinho aqui, hein? Tô gostando. Depois a Dani ainda complementa. Tivemos muitas dificuldades de observar esses pontos e de pouco movimento. Por ele ser um bebê precoce, já é bem mais esperto, mais do que os meses que ele tem, né? Nossa, isso é muito legal também, porque muitas vezes eu recebo mães falando assim, Jéssica, meu filho tem uma assimetria craniana, tô vendo um amassadinho aqui, mas ele não tem torcicolo. Mas ele não tem nada, nenhuma limitação de movimento. Ele faz tudo, ele tá super desenvolvido, ele tá dentro dos marcos. E aí eu não falo, mas eu penso que quem tem que dizer se seu bebê tem ou não tem uma restrição de movimento é o fisioterapeuta. Vamos entender por quê. Sabe por quê, mãe? É assim. As
alunas que estão no método, elas vão entender essa minúcia. Por quê? Porque lá dentro do programa da massagem da Bracinho, eu ensino como vocês devem observar isso. Então não adianta chegar e falar, meu filho vira para os dois lados. E eu já dei muito esse exemplo aqui nas outras lives, ó. Meu filho vira para os dois lados, ele vira para a direita e ele vira para a esquerda. O que vocês notaram? Ele vira para a direita e ele vira para a esquerda. Tem diferença? Para você, mãe, para você que é leiga, que não estudou movimentos, que não estudou a ciência sobre os movimentos, o que cada vértebra e ossinho e músculo faz para movimentar o corpo de uma forma adequada e simétrica, para vocês não tem diferença, meus amores. E não é para ter mesmo, porque vocês não estudaram isso. Mas, o que vocês... quando vai ter diferença para vocês? Quando o bebê ele só fica assim, ou quando ele quer virar para outro lado, ele faz isso, ó. Aí eu vejo uma grande diferença. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, quando a mãe vira para mim e fala assim, Jéssica, meu filho tem um amassadinho na cabeça, ele tem uma diferença de movimento, uma preferência para a direita. O que na minha cabeça já liga uma luz, ó, vermelha, piscante, falando, esse bebê tem uma questão severa ou muito severa. Porque quando eu tenho essa diferença gritante que um leigo consegue identificar, eu já tenho severidade na simetria. Uma pessoa que nunca estudou isso, olha para a cabeça do bebê e vê. Entende? Então eu já tenho sinais dentro... Oxe, minha luz até apagou aqui. Eu já vejo sinais dentro da movimentação do bebê que indica ser grave ou muito grave, severa ou muito severa, dentro da escala visual, certo? Que existe, além da craniometria, do craniômetro para medir a cabecinha, eu tenho escalas visuais que qualquer profissional pode utilizar, e também as mães do programa da Bracinha, porque eu disponibilizo lá, tá bom? Para vocês identificarem mesmo e conseguirem registrar adequadamente em que fase está essa cabecinha. Então, é muito... quando eu recebo as mães que falam isso, claro, eu entendo isso, eu acolho e eu pergunto mais para ela, eu destrincho essa informação. Eu falo, mames, eu chamo elas de mames. Mames, você observou a simetria no seu bebê e ele não tem rotação, ele olha para os dois lados, certo, mas ele se mexe com simetria, o bracinho dele tá sempre movimentando mais de um lado e igual do outro. Aí ela fala, não, tem um bracinho que ele mexe mais. Tem um pezinho que ele consegue pegar e outro ele não pega tanto. Então, quando a gente vai investigar, não é que ele não tem nada. Só que, de novo, gente, ele não tem nada grave, não é uma doença, não é uma questão irreversível, é uma situação. A simetria craniana e torcicolo é uma situação que pode ser revertida. Pode ser revertida. A Tama falou, o meu bebê tem assimetria craniana. Ele tinha preferência para o lado esquerdo e ocorreu a plagiocefalia. Não gosta de ficar de bruços e só dormia de barriga para cima. Amada, olha só, sinais. Isso são sinais de que alguma coisa não está indo bem. E lembra que eu falei que a assimetria não vem sozinha? Por quê? Porque ela veio, nesse caso, do seu bebê, com uma preferência para o lado esquerdo e com o desconforto no bruços. Procuramos ajuda, além da plagiocefalia, ele tinha um torcicolo congênito. Boa! Hoje, ainda bem que descobriu, hoje está em tratamento e tem melhorado muito, estamos em evolução. Maravilhosa. O que você está fazendo em casa para ajudar nesse processo? Eu imagino que vocês vão no profissional 1 a 2 vezes na semana, no máximo, né? E aí
toda semana e fica pesado, fica cansativo. Agir em casa vai ajudar tanto a acelerar esse processo da terapia, quanto a facilitar para o terapeuta, para ele trabalhar as estruturas muito mais harmônicas, muito mais leves, muito mais soltinhas, tá? Fica a dica aí. E se você não sabe como fazer isso, eu posso te ajudar a te ensinar. E te ensinar com um curso. Ana Soares, está me chamando aqui para falar? A Sheila falou, o meu também tem plagiocefalia e só olha para o lado direito. É impossível olhar para o lado esquerdo. Sheila, você não está no programa, não? Eu acho que você é minha aluna, não? Juliana, eu quero tanto aprender esse método, dá um spoiler. Ai, vou dar um spoiler então. Ó, para vocês que estão aqui na live agora, e depois eu vou deixar essa live salva para vocês compartilharem com as mães. O spoiler que eu vou dar é para um convite para amanhã, tá? Eu tenho um convite para vocês. Porque tem muita gente no meu direct falando, Jéssica, quero aprender, mas não tô conseguindo, não tô dando conta. Então, eu vou acelerar essa dinâmica para vocês, tá? Amanhã eu vou fazer uma live também, só que não aqui no Instagram, vou fazer uma live fechada no Google Meet, só para convidados. Então, se você quer ser convidada para esse encontro de mães que a gente vai ter, depois da live eu vou deixar stories falando sobre isso. E se você comentar, responder o stories com a palavra encontro, você digita lá, encontro, eu já programei um recadinho para você receber o link para entrar no grupo das mães e participar do encontro amanhã, para a gente conversar sobre a simetria craniana, sobre o que você tem que fazer, sobre o que você não precisa fazer, não deve fazer para ajudar o seu bebê nesse processo, tá bom? Que é um processo, não é magia, não. Precisa de comprometimento. E se você está comprometida em buscar o melhor para o seu bebê nesse momento, e de novo, o melhor não é uma coisa só, mas uma ferramenta que possa, na verdade, um conjunto de ferramentas que possa trazer benefícios do ambiente, do próprio corpinho do bebê e dos movimentos dele, para que ele consiga se desenvolver da melhor forma possível, se soltar das amarras desses nozinhos, desses pequenos nozinhos, mas muito prejudiciais para alguém que está em desenvolvimento, tá? Para um bebezinho. A gente tem nozinho também, gente. Tem muitos nós. Só que nós já nos desenvolvemos, nós já conhecemos o trilho do trem, nós já conhecemos como é movimentar de um lado e do outro simetricamente. Se um bebê que nunca fez isso começar a se desenvolver assimetricamente, esse vai ser o parâmetro de normalidade para ele. Você quer isso para o seu bebê? Essa limitação de movimento? Essa limitação do desenvolvimento? Ah, mas Jéssica, quais os prejuízos que pode trazer se a gente não tratar isso? Se a gente tem na nossa mente que a simetria craniana é a consequência, é a resposta de algo que está acontecendo daqui para baixo, e pode estar no corpo inteiro e vai estar no corpo inteiro, é um alerta, a simetria do crânio é um alerta de que isso está acontecendo no corpinho do bebê. Se eu ignorar o alerta, se eu ignorar, falar, o cabelo cresce, é assim mesmo, é normal, daí o cabelo esconde, quando ele começar a sentar vai dar uma melhorada. Vai dar. Porque o próprio movimento ajuda o bebê a se livrar das assimetrias. Mas, se a gente ignorar o sinal que que a simetria, essa informação que a simetria traz pra gente, o que a gente está fazendo? Negligenciando o cuidado. A gente está deixando de atender um pedido de socorro. Isso é negligência, certo? Então, o bebê a cabeça do bebê está mostrando, o corpinho está precisando de ajuda, a gente vai ajudar? Não, não vamos ajudar, não. Vamos deixar que o tempo dê conta. Vamos deixar que o cabelo cresça e eu pare de ver esse pedido de socorro. E aí, qual vai ser a consequência disso? O bebê que
que se vire, né? Ele vai ter que dar o jeito dele, ele vai se adaptar a isso. Você gostaria de viver adaptado a algo? Adaptado ao movimento assimétrico, que não é a plenitude do que eu poderia ser, né? Então, isso vai impactar diretamente no desenvolvimento, na aprendizagem, na interação social dessa criança. Não só pela estética, mas porque ela é muito estabanada, porque ela cai muito, porque ela tem dificuldade de cognição, de cálculo, ela não conseguiu. Enfim, ela tem uma escoliose, ela tem uma dor incapacitante que vai surgir lá com 20 anos, tá? Então é algo que vai acompanhando a vida do bebê. E se a gente deixar de olhar para isso e falar, deixa assim mesmo, a gente vai tá virando para esse futuro adulto e falando, se vira aí com o que você tem. Não vou te oferecer o melhor. Vou te oferecer o que dá. E é isso, se vira aí. A Dani ainda fala, ó, na primeira consulta observamos vários pontos que ele ainda tinha dificuldade de se movimentar. Tá vendo? É um processo. Gostaria muito de entrar, mas estou colocando meu bebê para dormir. Por isso que ela não entrou aqui para falar. Ele chorava muito quando ficava de bruços e descobrimos que ele sentia muita dor nessa posição. Triste, Dani. Você deve estar se sentindo bem culpada, né? É assim mesmo. A gente demora para descobrir, as mães demoram para descobrir. Na verdade, elas descobrem rápido e os profissionais é que postergam esse cuidado, faz essa negligência de não olhar para esse bebê como um ser inteiro, né? Não é uma página em branco, não é algo que vai se transformar, ele já é, e ele tem as suas características. Quando sai um pouco do curso dessas características, levanta um alerta, não levanta? Quando o bebê tem febre, não levanta o seu alerta? Você fala, não é normal ter febre. Agora, quando a cabeça amassa, gente, fica de um lado deformado e do outro não. Isso parece natural? Parece normal? Eu não consigo conceber, eu fico ainda de cara, assim, eu não consigo entender o porquê estão tentando normalizar isso, porque é muito esquisito normalizar isso, né? Deixa eu ver aqui que a Esther tá falando. Hoje tirei umas fotos do meu bebê e percebi que meu filho já melhorou muito do Torcicolo Congênito, graças ao seu curso e seu trabalho. Ai, maravilhosa! A Esther é aluna do programa da massagem do bracinho. E ela está indo muito bem, tratando, intervindo no torcicolo congênito do bebê e melhorando muito a qualidade de vida dele. Esther, você tá aí? Você quer falar comigo? Entra aqui na live pra gente conversar. A Juliana tá falando, faz uma promoção, doutora, dos valores do curso. Eu não costumo fazer essa mudança de valores, porque, gente, o que tem lá dentro não tem preço. Vocês estão aqui nesse perfil e vocês têm preocupação com a cabecinha do bebê de vocês. Porque ou vocês já viram a simetria, ou vocês já viram torcicolo, ou vocês já viram alguns sinais. Ele não gosta de ficar em bruços. Vocês já estão vendo sinais. Eu sei que vocês já estão precisando dessa ajuda, tá? E então, as opções no mercado hoje são ir para o profissional. Cada sessão, para vocês terem uma ideia, as minhas sessões particulares, as minhas sessões individuais no A1 é R$550. Então, assim, existem profissionais que cobram mais e profissionais que cobram menos. E é isso a vida. E os recursos externos, como o capacete, como a órtese craniana, começam o valor em R$15.000 e o mais caro que eu achei era 25 mil. Então, esse conhecimento, eu estudo com professores da Espanha, eu estudo com professores de Londres. Então, assim, é um conhecimento realmente difícil de alcançar. Eu não quero repassar essa responsabilidade de vocês, mas quem entra no programa vê a quantidade de informação, a qualidade das informações, do que vocês vão aprender ali. E vocês têm 2 anos aprendendo ali e tendo encontros comigo na Baby Análise todo mês. Todo mês tem, a última quarta-feira do mês tem
tem o nosso encontro para tirar dúvidas. Nenhum profissional, não existe um programa assim ainda. Não existe nada assim. Ah, mas tem curso sobre a simetria craniana, mas ensina a intervir? Ensina a massagens que vão tirar nozinhos do seu bebê e devolver liberdade de movimento para ele? Não tem. Mas, ainda assim, eu ouço vocês e amanhã vai ter esse encontro só para as mães hiper interessadas. As mães hiper interessadas que falam. Então, assim, esse é o momento de ajudar meu bebê, eu estou não só interessada, mas comprometidas em fazer, assistir às aulas e aplicar, porque não é só comprar o curso que vai resolver, não, tem que fazer, né? Tem que aplicar. Aí eles perguntou, Jéssica, eu preciso saber se meu bebê realmente precisa. Você já sabe, meu amor. Tenho certeza. Coloca aqui o porquê que você está assistindo essa live aqui para mim. Coloque o que você observou no seu bebê que te fez suspeitar de assimetria e te trouxe aqui. A mãe sempre sabe. Bem-vinda, Esther. Agora deu até uma bloqueada. Vamos ver. Tô vendo a parede. Vai no espelho, mulher. Vai no espelho. Ah, eu acho que eu vou no espelho, é verdade. Ai, Senhor. Ai, meu... Aê! Oh, Tô vendo! nossa, meu Deus. Deixa eu te falar, contar um pouco da vida do meu filho. Conta. O nome dele é Abner. Hoje ele tá com 1 ano e 8 meses. Ele é meu milagre, ele nasceu de 6 meses, pesou 905 gramas, passou 2 meses na incubadora, a gente na maternidade. E desde o início, quando ele estava bem pequenininho, com essa menos de 1 quilo, sempre quando eu ia lá com ele, visitar ele lá na incubadora, ele estava numa mesma posição, a cabecinha dele na mesma posição. Eu ajeitava, voltava, estava ele lá na mesma posição. Ele teve alta e eu comecei a investigar e perceber já a mudança na cabecinha dele. E desde então, eu moro no estado de Roraima, em Boa Vista, na capital de Roraima, e aqui os recursos na área pediátrica é muito escasso. Fui no osteopata quando ele consegui, né, procurando, investigando, encontrei um osteopata que ele fez 5 sessões, só que ele não tinha especialidade na área infantil. Então, ele não resolveu o problema do meu filho. Aí ele fazia acompanhamento, né, aqui num local que se chama Centro de Referência. Ele fazia as sessões de fisioterapia, mas lá eles não tinham conhecimento e não têm conhecimento de tratar, né? Sempre desde o início eu questionava, olha, cheguei a ouvir pediatra falando, ele quando ele tiver maiorzinho vai passar, e eu sempre naquela preocupação de desespero, porque ele estava, nas minhas poucas pesquisas, ele já estava crescendo, né? Chegando em 6 meses, e aí o desespero. Aí eu encontrei você no Instagram. Aí eu disse, ai meu Deus, comecei a te seguir, ver tuas aulas que você passa no Instagram e comprei o curso. Aí, desde então, eu sempre fazia as massagens nele, né? Mas eu não via resultado, porque eu fazia totalmente errado. O meu bebê, ele sofreu porque eu esticava o pescocinho dele e eu disse, meu Deus, é a única solução que eu tenho, eu não tenho conhecimento. Aí eu comecei a fazer as massagens nele, que não dói, não dói, nele. A gente vê o resultado sem o sofrimento do bebê. E hoje ele. Antes do curso você fazia e doía. Depois no curso você aprendeu Sim, e fez direitinho. é porque, na verdade, eu alongava o pescocinho dele. Ele é assim, aí eu
fazia o contrário e ele sentia dor. E com o curso, não. Ele, hoje ele fica tranquilo. Aí eu vi naquele, o lado do outro, a massagenzinha, o outro que é só pra gente. Eu Sim, assisti uma live de um bebê acima de 2 anos, não tem um gravado lá? E eu tem sim. comecei a aplicar aquela forma que você falou para a mãezinha lá. E gente, eu só não estou conseguindo ele fazer o gato arrepiado. Você Mas eu estou entrou, tentando. você entrou no Instagram secreto e lá num Sim, dos vídeos você estava colocando em prática, é isso? sim, eu estava colocando em prática o do gato arrepiado. Você não ensinou lá a mãe ajudar? Porque lá o bebê já tem 2 anos, uma criança. Sim, Aí eu tô sim. fazendo, eu tô entrando, brincando com ele, tentando ensinar ele o gato arrepiado. Maravilhosa. Já entrou na brincadeira também? Sim, eu tô tentando incluir, boto minha filha faz aí o gato arrepiado para ele, porque geralmente ele tá na fase de tudo que ela quer imitar, né? Aí eu digo, minha filha, faz aí o gato arrepiado que ele vai te imitar. Mas eu tô muito feliz assim com o progresso dele, porque eu já chorei muito, já me desesperei. Eu passei noite sem dormir naquela preocupação. Aí os recursos, né, são escassos para a gente. Eu tenho um recurso do tratamento aqui, né? Aí, mas para ir para fora é escasso, não tem como. Mas graças a Deus que está dando certo. Hoje eu fiquei muito feliz que eu tirei umas fotos dele sentadinho, em pé, e uma pessoa olhando a olho assim, sem experiência, dizer, não, ele não tem torcicolo. Que é isso, amor? Ele não tem assimetria. Mas é porque ele já está muito melhor, já está muito bem. E eu agradeço do fundo do meu coração a você, a seu conhecimento. Muito obrigada. Ai, sua linda, você conseguiu pôr em prática. Olha só, Esther, o que você falou foi muito maravilhoso. Você foi buscar ajuda, não tinha a ajuda especializada, Sim, foi fazer por conta própria as massagens, alongar, tentar. O bebê tava assim, vou tentar mexer para o outro lado. Percebeu que machucou o bebê, que não foi eficaz, não sim, teve resultado. Aí descobriu o programa da massagem do abracinho, entrou no programa, entendeu a maneira certa de fazer, sim, isso conseguiu mesmo. aplicar da maneira certa e conseguiu ajudar o seu bebê a ter resultado. E agora tá na fase do brincar terapêutico, porque ele já é grandinho, ele Sim, tá fazendo os é, movimentos ativos com você. sim. Amei! E ele tá muito bem, ele tá muito bem. Quando vai chegar a cura em nome de Jesus, graças ao seu conhecimento que passou pra gente, eu vou mandar foto do antes e o depois dele, Tô tá bom? Do esperando, pescocinho. hein? A cabecinha, graças a Deus que o cabelinho molhado tá quase. Não, acredito que não tá 100% porque ainda tem um pouquinho do torcicolo. O torcicolo, na verdade, ele em pé, a gente não vê. Quando ele senta, aí que ele relaxa, mas hoje até o relaxamento dele do pescoço tá menos. Tá muito menos. Eu acredito que vai dar certo. Você tem que lembrar, meu amor, que o torcicolo, ele não tá só no pescoço, lembra? Então, pode fazer Sim, aquelas práticas da lombar, da coluninha, pode sim, fazer lá para baixo, o para você. reloginho, tô fazendo tudo com ele. E quando eu comecei a aplicar, porque eu tava assim, o torcicolo é só no pescoço, mas quando eu comecei a fazer assim, dos pés à cabeça, do reloginho, das massagens no pé, o abracinho na coxinha, tá? Eu tô vendo o efeito, olha, tá saindo. Que linda! Nossa, adorei. E olha, pode me mandar já o antes e depois, porque é importante a gente ir marcando o progresso, mesmo que ainda não zerou, não nada, e me manda, porque eu consigo dar o meu parecer. Manda lá no direct do Instagram secreto. Tá bom,
Então, tá bom, muito Muito feliz, muito obrigada, obrigada, tá bom? Sucesso para você, que continue assim, nos ajudando, as mães desesperadas. Vamos juntas, não vai ninguém ficar sozinha, não. Tá bom, Obrigada, tchau, amiga. boa noite. Tchau. Gente, olha, meu coraçãozinho não aguenta, não. Mas eu morro de orgulho de vocês que tomaram a decisão, que pegaram as rédeas do cuidado do seu filho, da maternidade que você fala, pensa e quer para o seu filho. Foi lá e resolveu com as próprias mãos, literalmente. Então, assim, isso não é só pelo seu bebê, por você também, pelo empoderamento que isso vai trazer. E com certeza, seu bebê vai te agradecer por esse cuidado, né? De essa massagem, esse carinho, essa troca, que ajudou ele a ser uma pessoa mais livre. Livre de complicações posturais, livre de dores crônicas, livre de uma não aceitação social, livre de ter que lidar com isso no futuro, né? Então, quanto mais a gente consegue intervir no bebezinho pequenininho, menos questões esse adulto que vai vir a ser vai ter. Isso não só com a simetria craniana, com o torcicolo, não só no aspecto físico, mas no aspecto emocional, né? No afetivo, em como esse ser vai ter consciência de paz no mundo, de onde se recicla ou não lixo, tudo isso, tudo que a gente coloca na criança e oferece para a criança, ela pode absorver e vir a se tornar um adulto melhor do que os pais foram, e assim as gerações elas vão melhorando. Então, essa história do é normal, todo mundo era assim, antigamente não tinha bebê com cabeça torta, isso aí, gente, não é desculpa para manter os bebês com essas necessidades de socorro, não. Isso é negligência, né? Olha, a Natália tá falando, meus gêmeos têm, o primeiro gemelar está com plagiocefalia severa. Poxa, Nath, sinto muito por você estar passando por isso, mas saiba que isso é um processo, tá? É uma situação e tem jeito. Então, gente, muito obrigada. Deixa eu ver as perguntas aqui, acho que eu vou responder na caixinha. A Má perguntou aqui. Vou responder essas duas e aí a gente encerra, tá bom? Se vocês tiverem mais, eu vou liberar a caixinha de perguntas hoje. Quando não conseguimos fazer em casa os exercícios e reposicionamento de cabeça recomendados pelo osteopata deixa eu ler aqui, por resistência do bebê, tensões no corpo ou pescoço, as perdas são muito grandes no tratamento? Mas são. Mas olha só que ela perguntou, gente, que maravilhosa. O osteopata, ele passa recomendações para casa. Exercício e reposicionamento da cabeça. Só que aí a mãe não consegue fazer. E sabe por que ela não consegue fazer? Porque às vezes o bebê já tem mais de 6 meses. Ele já se mexe, ele já tem um movimento ativo muito espontâneo. E não dá pra gente falar, fica assim nessa posição, bebê. Então a minha pergunta é, qual é a alternativa ao fracasso da aplicação do reposicionamento em casa, da aplicação de certos exercícios em casa? Eu vou, enquanto profissional, culpabilizar a mãe que não conseguiu, que não fez, que não seguiu as recomendações? O que vocês acham disso? A responsabilidade por essas aplicações pode ser da família, pode ser da mãe, mas desde que ela seja muito bem orientada pelo profissional. E se não deu certo, quebra a sua cabecinha para encontrar um jeito de fazer dar certo. Eu quebrei a minha e desenvolvi a massagem que vai atuar nas tensões. Ou seja, eu oriento o posicionamento, sim, eu oriento o reposicionamento também, mas só isso eu já sei que não vai funcionar. Então, eu desenvolvi algo que realmente vai funcionar e que ela consiga aplicar. A Sheila tá falando, me sinto terrível porque não consegui. Não se sinta, meu amor. Não se sinta. Não é culpa sua. É impossível. O que a gente vai fazer? Amarrar o bebê? Né? Então, um chamado que eu faço para os profissionais, os fisioterapeutas que estão assistindo essa live vão assistir, para que a gente faça
facilite para as famílias, para os pais, a conseguirem ter sucesso nas condutas em casa. Não é só, faz aí. Como fazer? Me ensina como fazer. E eu ensino como fazer no programa da massagem do bracinho, tá? Deixa eu ver se tem outra pergunta. A Ana perguntou. Fiz exames de imagem em minha bebê de 3 meses. O raio-x e o ultrassom deu normal. O ortopedista falou que vai voltar a cabeça e que apenas é apenas um pouco achatado. Tem algo que eu possa fazer em casa, ajudar a voltar mais rápido? Esse leve achatamento no crânio? Tem sim. Tem como você evitar... Ixi, gente, pôs um filtro aqui. Que isso? Oh, meu Deus. Como tirei isso agora? Pôr o filtro da minha sobrinha, então, pra ficar bonito. Filtro da Ana Laura. Aqui, tirei. Raio-x normal, ultrassom normal. Que bom! Ótimo que deu normal. Porque se tivesse alterado, imagem de exame, quando mostra alteração, é porque já tem assimetria severa ou muito severa. Se a assimetria da sua bebê é leve, Ana, que ótimo! Você tem sim recursos a aplicar em casa para, primeiro, evitar que isso progrida, que isso fique pior, né? Que agora não é. E ela tem só 3 meses, tem muito chão para crescer, muito tecido para apertar, e isso pode vir a piorar se você não intervir nos nozinhos. E segundo, você pode ajudar a soltar os nozinhos, para assim não piorar, né? Então, vou fazer nada. Entre fazer nada e contar com a sorte e esperar o tempo resolver, ou fazer um toque gostoso, relaxante, curativo, que não tem como fazer mal para seu bebê, só tem benefícios, e o benefício da massagem é amplamente divulgado na ciência, tá? E não é uma massagem qualquer, é uma massagem direcionada para liberações de tensões causadores de assimetria craniana e torcicolo. O que a gente vai preferir fazer? Essa é a minha pergunta para você, Ana. Me chama lá no direct que eu vou te explicar como faz para você entrar no programa da massagem do bracinho, tá bom? Gente, foi maravilhoso. Tô muito feliz que vocês ficaram aqui. Bastante gente até o final. Muita informação. Eu vou abrindo as caixinhas, vou trazendo, mas vai ficar salva para você assistir com calma depois, pegar todas as informações, anotar, compartilhar com as mães em grupo de mães, chamar, falar para os profissionais que existe uma saída, né? Então, assim, tô muito feliz mesmo com todos os corações que vocês me mandaram, que vocês entenderam todo o contexto. Um beijo enorme e até terça que vem. Beijos!